Olá, turma querida! Hoje nós iremos corrigir a nossa atividade de geografia. Para isso, desejo que todo mundo fique calmo, tranquilo e bastante atenção na hora de conferir as suas respostas. Então, iremos corrigir os exercícios da página 61 a 63. A primeira questão diz o seguinte: o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para classificação de países de acordo com os indicadores sociais e econômicos. Veja o gráfico aí da evolução do IDH, onde nós temos os países Paraguai, Brasil, Venezuela, México, Argentina e Chile. Sabemos que o IDH, para ser considerado melhor, tem que chegar ao mais perto de 1. Quanto mais próximo de 0, mais o país precisa melhorar em questão das expectativas, as melhores condições de vida dos seus habitantes. Aponte 2 indicadores demográficos que compõem o IDH. Em seguida, a partir da análise do gráfico, justifique a variação desse índice no Brasil nas últimas décadas. Vejamos. Há 2 indicadores. O primeiro é o PIB per capita, que é o Produto Interno Bruto, e a taxa de escolaridade. A elevação do IDH brasileiro foi determinada pelo aumento do grau de instrução e pela elevação de expectativa de vida da população. Há algum tempo, dizia que o nosso país era pobre. Passados alguns anos, a nomeação foi substituída por país subdesenvolvido. Posteriormente, foi utilizada a classificação Terceiro Mundo, ou país em desenvolvimento. Hoje, o nosso país é considerado um país emergente. Sobre esse tema, responda. Letra A. O que caracteriza um país pobre? Ele é caracterizado pela dependência econômica, política e tecnológica em relação às nações desenvolvidas. Outra característica é a deficiência tecnológica e baixo nível de conhecimento científico. Também temos o baixo nível de IDH da maioria da população e o crescimento populacional elevado. A letra B, que aspectos classificam o Brasil como um país em desenvolvimento? O crescimento e estabilização da economia, como também avanços e melhor posicionamento do IDH. A letra C, quais classificações cunhadas por Alfred Salve não devem mais ser utilizadas? Justifique sua resposta. A classificação estruturada em primeiro, segundo e terceiro mundo não existe mais, em decorrência da falência do modelo socialista representado pelo segundo mundo. A terceira questão nos diz: verifique os dados a seguir. Então, observamos, temos 5 países, o crescimento demográfico em porcentagem anual, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o analfabetismo, que é o grau de instrução da população, e expectativas de vida da mulher e do homem. Ou seja, do masculino e do feminino. Então, veja, primeiro ao 5º país, nós temos alguns dados aqui em relação ao crescimento, 2,4% ao ano, aqui também 3% ao ano, que aumenta. Agora, levamos em consideração o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu já mencionei que quanto mais próximo de 1, melhor é a expectativa de vida daquele país.
e quanto mais próximos de zero, mais pobre ele é. Então veja a taxa de analfabetismo, tá? Num país considerado ótimo e excelente, que é o quinto país aqui, bem próximo de 1, a taxa de analfabetismo é 0, tá? Bem pouca mesmo. E aqui são as expectativas de vida do masculino e do feminino, do homem e da mulher. 49 para o homem, 54 para a mulher, e assim sucessivamente. Veja que quando o país ele é mais pobre, no caso que é o 4 aqui, a leitura, veja que vive menos, porque se cuida um pouco. Homem 42 e mulher 45 anos. E já num país considerado excelente, ótimo, o homem vive 76 anos e a mulher 82. Tomando-se por base esses indicadores sociais e econômicos, é correto afirmar que, desses países, apenas 2 têm economia desenvolvida. Os países 1 e 5 devem estar situados na Europa Ocidental. O país 4 encontra-se numa fase de recessão. Os países 2 e 3 devem possuir um sistema econômico socialista. O país 5 é o único que possui uma economia desenvolvida. Observando os gráficos, nós sabemos agora que a resposta correta é a letra E. A quarta questão diz o seguinte: coloque V para as proposições verdadeiras e F para proposições falsas. Letra A. A péssima qualidade de vida, baixo nível de desenvolvimento tecnológico e elevada dívida externa são as principais características dos países desenvolvidos. Desenvolvido, considerado um país quase perto do excelente, do ótimo. Então, ele tem péssima qualidade de vida? É falsa essa afirmativa. A expressão terceiro mundo foi criada na década de 50 pelo francês Alfred Salvo para indicar todos os países capitalistas subdesenvolvidos existentes no planeta. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Os piores IDHs do planeta pertencem aos países considerados subdesenvolvidos, principalmente os africanos, onde a fome e a mortalidade são extremamente elevadas. Então essa proposição ela é verdadeira. O mundo durante a Guerra Fria foi dividido em primeiro mundo, composto pelos países capitalistas ricos, segundo mundo, constituído pelos países socialistas, e terceiro mundo, que englobava todos os países subdesenvolvidos. Verdadeiro. Observe a imagem e responda qual a problemática ela está relacionada. Então, esta imagem aqui é uma imagem de grandes prédios ao redor, mas aqui a gente vê o quê? Pequenas casas, aparenta ser pobre, então representa desigualdade social e concentração de renda. Agora eu quero que vocês façam as atividades ensaio geográfico da página 78, 79 e 80 e das páginas 93 e 94. Finalizo com essa frase: o mundo é uma escola. Nós somos os alunos. A vida é uma sala de aula e cada dia é uma matéria a ser aprendida. Até breve.